dele fez como é que eu posso dizer? Um escândalo do INSS, só que privado. O dele fez como é que eu posso dizer? Um escândalo do INSS, só que privado. Ele fez descontos indevidos dos próprios clientes. 1, 2 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 14 anos, fazendo descontos indevidos em faturas de clientes. E se bobear, você que é cliente do Itaú, pegar a sua fatura e olhar bem, o esquema vai olhar para a tua cara e vai falar, sabe o quê? Ainda estou aqui. Pequenos valores, grandes negócios, cobrados todos os meses na fatura de cartões de crédito e centenas de milhares de clientes. E mais, por serviços nunca contratados ou sequer solicitados pelos correntistas. Foi essa a prática que o Itaú admitiu adotar ao longo dos últimos 14 anos ao assinar um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais. Os métodos utilizados pelo Itaú para ludibriar os clientes, impor cobranças e dificultar o cancelamento destas foram descritos na ação civil coletiva que deu origem ao acordo, revelado pelo portal Metrópolis, na coluna Manuela Alcântara. O documento também expõe a dimensão da prática classificada como de extrema má-fé ao alcançar correntistas do Itaú e clientes de cartões parceiros do banco, como os oferecidos por lojas de departamento. A cobrança indevida de um serviço, produto não autorizado, solicitado pelo consumidor não corresponde a um equívoco, mas a uma prática que vem sendo perpetrada há anos de forma reiterada contra milhares de consumidores, o que evidencia a sua extrema má-fé. Foi isso que afirmou a ação assinada pelo promotor de justiça Lindolfo Barbosa Lima. A ação revela que as cobranças aparecem nas faturas com diferentes nomes. Por exemplo, seguro DAP premiado, acidentes PESPREM, seguro proteção especial, super seguro tranquilidade, total, ligue bloqueio, seguro perda roubo 96 horas, seguro renda premiada master, seguro super renda, seguro Cred Vida Plus, proteção perda roubo, nomes que dificultam que o cliente identifique a origem da cobrança não solicitada e fazem parte da estratégia para esconder a prática. Os nomes genéricos lançam os correntistas em complicada busca pela empresa responsável pelo serviço que está sendo cobrado indevidamente. Assim fica mais difícil contestar e interromper os descontos irregulares. Para tornar a estratégia ainda mais cruel, a ação aponta que muitas vezes os correntistas se sentem obrigados a pagar a cobrança indevida com medo de punições por não quitar o valor total da fatura do cartão de crédito, que tem juros para lá de astronômicos. Aspas. Como se pode ver, o valor do produto ou serviço não solicitado ou autorizado é incluído na fatura do cartão de crédito, de modo que o consumidor fica compelido a pagar o valor total da fatura, sob pena de ser cobrado na próxima fatura por encargos de financiamento, juros, multa e outros encargos financeiros também indevidos, diz um outro trecho da ação. Quem identifica a cobrança indevida e a origem dela enfrenta ainda por cima a burocracia do Itaú. A ação reúne relatos e documentos apresentados por correntistas que pediram o cancelamento, mas
não foram atendidos. Em um dos casos documentados, o Itaú se comprometeu a interromper as cobranças, mas o valor continuou aparecendo nas faturas dos meses seguintes. A irregularidade se estende a cartões que sequer foram solicitados pelos clientes e que permanecem bloqueados e nunca, jamais foram utilizados, mas que ainda assim recebem lançamentos por cobranças desses seguros ou serviços que não existem. Aspas mais uma vez, a prática perpetrada é corriqueira e disseminada contra todos os consumidores que possuem os cartões de crédito emitidos ou administrados pelo Banco Itaú Card, que, ressalte-se, resistiu em modificar a sua conduta abusiva, diz a ação. O esquema também fez vítimas que nem mesmo são correntistas do Itaú. Isso porque o banco administra cartões de outras empresas, como lojas varejistas, a Ipiranga, Fiat, Volkswagen, Ford, TAM, Azul, MIT, Vivo, TIM, Livraria Cultura, Extra, Walmart, Sam's Club, Magazine Luiza, Ponto Frio, Brastemp e Instituto Ayrton Senna. Eram, em 2016, época da denúncia, 133 tipos de cartões diferentes de diferentes bandeiras. O acordo assinado pelo Itaú, 10 anos depois do início da ação civil pública, da ação coletiva, aliás, traz exigências que, na prática, vejam só, inviabilizam o ressarcimento dos clientes lesados. Porque, para ter direito à devolução dos valores, segundo o acordo, o consumidor deve atender simultaneamente aos seguintes critérios. Segurem o brioco. Apresentar evidências das cobranças de seguro não contratado ou mantido após cancelamento, ocorrida no período de 13 de junho de 2011 a 18 de dezembro de 2025. Ter registrado até 18 de dezembro de 2025 reclamação sobre a cobrança no Itaú e ou canais oficiais de defesa do consumidor, como o Sindec, consumidor.gov.br, Proconsumidor, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, IDEC para os associados ou plataforma Reclame Aqui. Assim, só poderão reaver os valores clientes que tenham denunciado a cobrança irregular a canais oficiais de atendimento até dezembro do ano passado. Ou seja, se o cliente leu o acordo do MP com o Itaú, pesquisou e viu somente agora que lhe foi lesado, ele não vai poder ter o dinheiro de volta com o respaldo do Ministério Público. Outra imposição é de que o próprio cliente comprove que não pediu os serviços pelos quais foi cobrado. Dessa forma, apesar do banco ter admitido a prática, quem terá que demonstrar que não foi responsável pela cobrança é o titular do cartão, é o consumidor. O direito brasileiro diz que no direito do consumidor inverte-se o ônus da prova. Quem tem que provar é o banco, não o consumidor. E agora vem o Ministério Público, pago por nós, desfazer o direito. Esse país acabou, Segré. Você tem conta no Itaú? Tenho sim. Eu reviso muito a fatura do cartão de crédito e não vejo que tenha nada que eu não tenha autorizado. Mas me fez lembrar a duas coisas, porque isso claramente é uma fraude muito bem bolada. Imagina você que se alguém colocou no sistema, porque alguém colocou no sistema, sozinho isso não foi, que era para cobrar a Caivano, a Pavinato e ao Segré, é muito fácil para o Ministério Público impor que essa lista seja a base para a devolução dos valores com multa, ajuste, correção monetária e tudo aquilo. Dessa forma que o Ministério Público, que de público nesse caso não teve nada, acertou com o banco, vai ficar dinheiro para o Itaú. Quem será que acertou com quem? Porque eu fico curioso. Porque um sujeito que fez concurso para o Ministério Público, ele conhece direito. E ele sabe que ele não pode arrebentar a inversão do ônus da prova. Então, alguém acertou com alguém. E o banco, ele sempre tem um poder de acertar maior do que o consumidor, não? Mas é basicamente fácil de provar para quem
o banco cobrou. Eles têm todo esse histórico. É fácil de provar, ou fácil de obter essa prova. Agora, me fez lembrar a dois casos. Em 1990, o senhor Aman Shah, em Malásia, na Malásia, era do Banco Hock Hua. Ele desviava 1 centavo de cada conta corrente por mês. E sabe como pegaram ele? Não porque o banco descobriu. Ninguém reclamava de 1 centavo, mas na quantidade gigantesca de contas correntes, ele ia acumulando grana. E começou a comprar um monte de coisa. Comprou Lamborghini, comprou Ferrari. E ele começou a mostrar que estava comprando isso. E aí alguém disse, pô, esse cara trabalha no banco, não pode ter uma condição econômica como para comprar isso. E fui pego por isso, não porque o banco descobriu. E eu lembro na década de 80, as secretárias executivas de altos executivos do Brasil recebiam um boleto que falava assim, revista Playboy. A pessoa não ficava assim, familiarizada para ir para o Caivano e falar, ô chefe, você assinou a revista Playboy? Estou citando o nome porque não existe mais. Aí ele falou, não vou perguntar. Se chegou é que ele se inscreveu, era assinatura, e pagava. Como é que é a assinatura? A assinatura era assim? Não, a assinatura era Assinatura da revista? essa era a assinatura da revista. Você da recebia, revista, lembra da que você revista. recebia quando comprava na Eu banca? sou gay, eu nunca Não, mas na nunca banca, não estou comprei. falando da Playboy. Comprava na banca, fazia assinatura e recebia na tua casa. Já não ia mais necessariamente comprar na banca. Então, Mas essas explica foram aí, duas aí a falcatruas. secretária via lá... Mas quem é? Recebia, Ah. Caivano, sabe, Cláudio Caivano, assinatura revista Playboy. Aí a mulher fala, pô, eu não vou perguntar para meu chefe se ele assinou a revista Playboy. Então mandava pagar. E um monte de gente começou a receber assinatura sem nunca ter se registrado para assinatura. Então são tipos de fraudes criativos, tendenciosamente delictuosos, claro, mas que essa criatividade, se for aplicada para o bem, o Brasil seria muito melhor. Muito bem, meus queridos. E aí, Caivano, você tem conta no Itaú? Eu tenho conta, tenho cartões também, mas como o Segré falou, confiro e já tive problema. Demorou realmente, mas devolveram os valores, né? Agora, a gente está diante de um estelionato institucionalizado, né, Pavi? Institucionalizado porque a instituição, o Ministério Público, está envolvida agora. Se não vai devolver... Tá aí, cai quem quer. Exatamente, cai quem quer. E aí exige a chamada prova diabólica no direito, né? Que é o que você falou. Como é que eu vou ter que provar algo que eu não tenho controle dos documentos? Eu não tenho mais os documentos, eu não tenho mais, muitas vezes, o registro daquela conta. Então, a gente está diante realmente de algo inimaginável, mas que acontece não só no Itaú. Se procurar direitinho, você vai ver em muitos outros lugares. Agora, Pavi, começou em 2011, né? Com o ajuizamento da ação. Agora, para alguém ajuizar a ação... Então isso já acontecia há mais tempo, então não são só 14 anos. Isso explica muito bem o crescimento vertiginoso nas últimas décadas do Itaú. Bem provável. Muito bem, então você que tem conta no Itaú, eu ia dizer para você checar a sua fatura, mas nem adianta, porque o golpe já foi dado, então o Ministério Público e o Itaú já decidiram que se você bobeou, dançou. E não tem essa de bobear. Mesmo se não fosse direito do consumidor, isso é um crime continuado. O crime ele ainda está acontecendo. Então você tem condição não só de pedir a repetição do indébito, porque é assim que se chama, você pedir para que lhe devolvam aquilo que lhe foi cobrado indevidamente. E tem um detalhe. Se aquilo foi cobrado indevidamente, você ainda pode pedir a devolução em dobro. Sim, senhor. E não importa que Ministério Público de merda, porque o Ministério Público que faz isso é de merda, porque o consumidor, ao lado da criança e do idoso, eu não sei se vocês sabiam, mas a Constituição brasileira, ela dá a 3 categorias de pessoas proteção especial. É a categoria dos carecas morais? Não. É a categoria de ministros? Não. É a categoria das autoridades públicas? Não. A Constituição brasileira, ela
manda que o Estado dê proteção especial a 3 espécies, a 3 categorias de pessoas: crianças, idosos e consumidores. De maneira que o direito do consumidor não é mera matéria de direito privado. Uma vez que o direito do consumidor tem sobre ele o manto constitucional e o peso de um direito público, nenhum acordo firmado com o Ministério Público tem o condão de desvirtuar a lei consumirista. Então você tem o direito, sim, de pedir, de exigir em dobro. Vá na justiça, faça um escarcéu, feche a sua conta no Itaú e mande ele tomar na rima, se necessário for. Porque isso não se faz com o consumidor. E o ministro Cássio Conká, também conhecido como Cássio Nunes Marques, deu nesta quarta-feira. Tem sempre uma história por trás da notícia. E todo dia eu corro atrás da notícia para a história nenhuma me pegar por trás desprevenido. E toda noite às 7h30 eu entro ao vivo na sua TV e no YouTube do Metrópolis para contar essa história para você, meu amor. Com análise direta, bastidores surpreendentes e convidados que têm muito a dizer, apesar das minhas piadas ruins. Nos siga nos perfis oficiais do Metrópolis para não perder nada. Espero você lá na TV, no YouTube, onde quer que seja.